Olá, leitoras e leitores do meu livro Josué, uma jornada épica de liderança. Essa é a primeira aula daquilo que eu prometi para vocês, de 3 aulas bônus sobre o livro de Josué. Vocês escolheram os temas, dos 6 temas que eu propus, vocês escolheram 3, e esse é o primeiro tema que eu vou falar sobre a transformação de Josué de guerreiro a guardião da lei, ou, falando de outra forma, de guerreiro a um escriba zeloso pela lei do Senhor. Nessas 3 aulas eu vou falar sobre o livro de Josué. É preciso distinguir, então, o livro de Josué do personagem Josué. O personagem Josué aparece no livro do Êxodo, aparece no livro de Números, Deuteronômio, Josué e no início do livro de Juízes. E tem uma menção depois no segundo livro das Crônicas. A proposta que eu fiz é de estudar com vocês o livro de Josué. É claro que o livro de Josué tem relação muito direta com o seu personagem. Mas essa distinção é fundamental quando falamos em Josué, para a gente não confundir os textos bíblicos e não misturar, porque a mistura de textos bíblicos acaba nivelando narrativas distintas sobre o mesmo personagem, sobre temas diversos que ele vive, sobre abordagens e pontos de vistas diversos sobre Josué. Eu queria então levantar essa problemática do livro e do personagem Josué, que tem sido uma pedra no sapato dos estudiosos da Bíblia e uma pedra de tropeço para muitos cristãos sinceros como nós, porque nós vemos as narrativas ou as supostas narrativas de violência de Josué, das invasões, que muita gente chama de genocídio, não sem razão, que parece, à primeira vista, na superfície, ser isso mesmo, uma limpeza étnica, como nós falamos, né? Mas é preciso prestar atenção para tentar verificar se isso de fato é assim. Tem uma canção, né, ensinada para as crianças que revela bem essa problemática, que é Vem com Josué lutar em Jericó. É uma canção infantil, mas com consequências desastrosas, porque Josué não luta, na verdade, em Jericó, né? A leitura atenta do texto, e para isso eu chamo a atenção de vocês, a leitura atenta do texto mostra uma outra coisa, mostra um guerreiro desarmado, armado sim com o poder de Deus, com a ação de Deus. Essas questões são bastante sérias e com resultados desastrosos, porque nós ensinamos nossas crianças, através dessas músicas, através de uma leitura superficial do livro de Josué, nós ensinamos uma atitude beligerante, uma atitude guerreira, uma atitude de herói, que tudo o que os personagens bíblicos não são, são heróis ou heroínas. São seres humanos submetidos a pressões, a conflitos, às mesmas situações de vida que nós somos submetidos. É claro que, guardada a diferença de tempo e espaço, as pressões e os resultados que eles sofreram e como eles superaram isso têm relação muito direta com a situação que eles viviam, a situação que nós vivemos. Mas nós podemos rever esses textos. E a minha proposta com essa aula é justamente fazer uma revisão dessa transformação, tentar ver Josué de outra forma, personagem de guerreiro a guardião da lei. E como isso foi elaborado no livro de Josué, para tentar superar então essa visão guerreira que muitos acham
positiva de herói, mas também essa visão de um homem violento que não tem dó de matar mulheres, crianças, idosos, de extirpar, eliminar populações inteiras. Vamos aos textos para ver como isso se relaciona. Dentro do livro de Josué, é bem importante observar que o capítulo 1 e o capítulo 23, 24 formam a introdução e a conclusão. Em outra aula sobre a análise das narrativas, na terceira aula, eu quero abordar isso com maior detalhe, mas eu antecipo aqui que é preciso ler com atenção o capítulo 1, depois o capítulo 23 e 24, e ver como eles se relacionam, como eles estão ligados. Ligados em termos de vocabulário, em termos de tema, em termos de visão. Eu quero adiantar para vocês, e isso vai ter que ficar para um curso de maior envergadura sobre Josué, que o livro de Josué é uma tentativa de correção dessa visão do guerreiro em guardião da lei. Por que eu falo isso? Porque justamente essa autoria, ou vamos dizer, quem escreveu o livro de Josué, está enfrentando uma série de problemas, especialmente com a convivência com os estrangeiros que estão na terra de Canaã, que é o tema da nossa segunda aula, que é o confronto de culturas, né? Como o livro apresenta os estrangeiros e como se relaciona com eles. Então, as 3 aulas estão interligadas, é preciso assistir cada uma delas e prestando atenção justamente nessa tentativa de explicar por que Josué, tendo conquistado, expulsado tanta gente lá, no final das contas essas pessoas ainda estão lá. Muitas das cidades que foi dita que houve destruição total, eliminação total das pessoas, logo nos capítulos seguintes de Josué, diz que não. É um problema que o livro tenta resolver, a convivência com essas pessoas que ainda estão lá. E o capítulo 1, capítulos 23 e 24, tematizam justamente eles emolduram justamente essas problemáticas que a gente está levantando aqui, tá bom? Então vamos para o próximo bloco para ver como que a gente lida com isso. Pois bem, no bloco anterior eu falei e levantei a problemática. É claro que de uma forma rápida, e você que já lida, né, com a Bíblia há bastante tempo, sabe que as questões são muito mais profundas. Há questões históricas, há questões geográficas e uma série de outras questões que não vem ao caso agora, mas que você sabe que tem. A problemática, no primeiro bloco que eu levantei, foi sobre a questão de como um guerreiro se transforma em um guardião da lei, tentando transformar assim a nossa visão do personagem Josué e como o livro de Josué colabora para isso. Como que a gente faz? A primeira etapa do nosso trabalho, o primeiro passo que você deve fazer é procurar nos 24 capítulos do livro de Josué as menções sobre a lei, como que a lei de Moisés ou a lei de Deus é vista dentro do livro. Pois, afinal de contas, a gente está tentando entender como Josué se transforma nesse guardião da lei. Então, o primeiro passo é você fazer uma leitura de todo o livro de Josué, com o lápis na mão, circulando, né, anotando, destacando onde e como aparece a palavra lei, lei de Moisés, lei de Deus e todas as palavras que se relacionam, os termos relacionados a esse tema, porque é ele que nos interessa. Eu selecionei aqui alguns textos, que é o capítulo 1, o capítulo 8, o capítulo 23 e o capítulo 24. Esses 4 conjuntos de texto, né? Claro que a gente vai observar apenas alguns versículos, destacar apenas alguns versículos, eles são cruciais para
que entendamos isso. Então vamos à leitura e análise dos textos do capítulo 1, iniciando pelo capítulo 1, no verso número 6 e o verso número 7, depois o verso 8 e o verso 9. Diz assim, capítulo 1: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares. Esses dois primeiros versículos são muito badalados, né? As pessoas gostam desse versículo porque é um versículo motivador. As pessoas usam para, e com razão, né? Para incentivar outras pessoas, para fortalecer o ânimo de outras pessoas, para dizer ser forte e corajoso, para enfrentar as dificuldades, enfrentar aquilo que está pela frente. Bom, tudo isso de fato corresponde ao que está aqui. Mas há um detalhe muito importante que nós devemos prestar atenção. Quando nós lemos ser forte e corajoso, nós precisamos perguntar e pesquisar o que esses dois termos juntos ou separados a respeito de Josué ou direcionados a Josué estão querendo dizer. Como assim, pastor? É o seguinte, esse texto, essa formulação ser forte e corajoso, aparece em outros lugares. Aparece no livro de Números, no livro de Deuteronômio, relacionado a Josué, Moisés dizendo a Josué, Deus dizendo a Josué e Deus dizendo que Moisés deve falar isso também ao povo. Então, primeiramente, é uma formulação, ser forte e corajoso, que abrange Moisés, abrange Josué, abrange o povo de forma geral. Então, é uma palavra que serve não só para Josué, neste caso usado para Josué, mas não só para Josué, mas para todo o povo. Em segundo lugar, é preciso perguntar, dentro do livro de Josué, o que essa palavra significa. E, fazendo uma análise do livro, nós chegamos ao capítulo 23 do livro de Josué, como eu disse, para fazer essa relação. E capítulo 23, verso 6 diz assim: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda. O verbo esforçai-vos por guardar a lei de Moisés aqui, para não desviar nem da direita nem para a esquerda, é praticamente uma repetição do verso número 6. E não parece aqui, mas na tradução, mas no hebraico e outras traduções em português você encontra isso também, é o mesmo verbo utilizado lá para seja forte ou ser forte. Então, ser forte não está relacionado propriamente com as batalhas de guerra, ser forte no sentido de ser poderoso ou de ser corajoso para enfrentar as batalhas. Ser forte é esforçar-se decididamente, diariamente, para cumprir a lei do Senhor. Então, quando você for pregar, ensinar a seu filho ou ensinar na igreja, na escola dominical, lembre-se disso. A fortaleza, o esforço, o ser forte é para guardar a lei do Senhor, porque isso está ligado justamente à questão dos estrangeiros, que eu vou tratar na segunda aula dessa série de 3 de bônus, né? Porque em meio à idolatria, vamos dizer assim, em meio aos cananitas, os israelitas
devem permanecer, se esforçar grandemente para manter a sua fidelidade à lei. Vamos ver o verso número 7, que repete essa expressão. Não, a repetição na Bíblia não é para ser deixada de lado ou ser considerada mera repetição. A repetição na Bíblia é ênfase. A ênfase de ser forte e corajoso está justamente no verso 7, no 6, no 9 e depois no 18 deste capítulo, aparecendo então numa formulação que precisa ser estudada a fundo. Daria uma outra aula, né, só o estudo dessa expressão e como ela ocorre em relação a Moisés. Mas isso fica aí por um curso, né, mais extensivo. Não é possível falar todas essas coisas de uma tacada só, vamos dizer assim. O verso número 8 e verso número 9, eu vou ler também. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse verso, verso número 9, fecha então essa primeira parte da introdução, ligando diretamente Josué à lei. É bem importante a gente observar que nestes versículos que eu li, do 6 ao 9, estão condensadas e explícitas, né, as condições ou as qualificações, as características de um escriba, de um guardião da lei, que nós vamos ver no próximo bloco. Pois bem, no bloco anterior eu falei rapidamente sobre os versículos do capítulo 1 e disse que lá estão condensadas, explicitadas as características de um escriba. O escriba, na tradição judaica, começa, na verdade, a ser considerado com Esdras. Isso aí depois do cativeiro babilônico, por volta do ano 300 e pouco antes de Cristo. Mas o desenvolvimento desse escriba, que é o guardião da lei, vem de muito tempo. Entre os israelitas, essa tradição vai sendo desenvolvida e tem algumas características. Então, vou falar aqui as características gerais, né, que são as seguintes. Em primeiro lugar, o escriba é um leitor atento da lei. Ele lê para si, mas lê também para o público. No caso de Esdras, mais tarde, ele vai ler em hebraico e explicar em aramaico. No caso de Josué e de qualquer outro anterior a Esdras, eles têm a função de ler para si e ler para o público também. Essa é uma das funções do escriba. Outra função do escriba é meditar nessa lei. O meditar aqui é a mesma palavra que aparece lá no Salmo 1, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra tem aquele aspecto de ruminar, né? É como o ruminar de uma vaca, por exemplo, que rumina, come o capim, faz a primeira ruminação e depois ela vai para um segundo estágio e fica ruminando esse matinho, né? Essa relva outra vez. É mais ou menos esse o significado da palavra meditar. Por que isso? Na verdade, ele está analisando, meditando, ele está não só interiorizando a lei, mas ele está também se apropriando do significado, interpretando, tentando ouvir a voz de Deus, falando numa linguagem assim, mais teológica, numa linguagem mais bíblica assim. Ele está procurando ouvir a voz de Deus, meditando, isso é, procurando entender, compreender o significado das palavras. Uma terceira característica do escriba é que ele é um copista,
ele escreve a lei para transmitir para gerações futuras. Nós temos as tábuas da lei que aparecem em Deuteronômio e Êxodo, e que foi escrito pela própria mão de Deus. Mas Moisés depois recebeu de Deus a incumbência de escrever essa lei. E Josué assume esse papel também de escrever, como eu vou mostrar para vocês agora no capítulo 8. Então, essa característica de perpetuar por escrito a lei de Deus. Primeiro a lei de Moisés e depois a lei de Deus. Eu falo isso porque eu faço uma pequena distinção que no final do capítulo 24, Josué vai escrever o livro da lei, não de Moisés, mas no livro da lei do seu Deus. Mas isso é assunto para depois. Mas agora a gente tem essas características. Outra função ou característica do escriba é ensinar a lei. Não só falar dela, mas explicá-la. Depois que ele meditou, compreendeu, ele deve explicar para as pessoas o que significa, qual é o significado. Isso é o que Deus espera que as pessoas respondam em relação àquilo que foi dito. Vamos ao capítulo 8. Vou ler os versículos 30 a 34. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas sobre a qual não manejar instrumento de ferro, sobre ele oferecer holocausto ao Senhor e apresentar ofertas pacíficas. O destaque, verso 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Ele repete o ato de Moisés. Todo Israel, com seus anciãos, seus príncipes, seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os levitas e sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade dele em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Outro destaque, verso 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Veja que aqui já não fala a lei de Moisés, mas no livro da lei. E finalmente, verso 35, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Esse capítulo 8 é um capítulo crucial para o entendimento de todo o livro de Josué, especialmente esses versículos que tratam da renovação da aliança. É crucial porque ele está dentro de uma perspectiva do livro que está fazendo com que Josué vá assumindo rapidamente o lugar de Moisés, cumprindo primeiro as ordens de Moisés, depois dando as suas próprias ordens. Veja que aqui estão os elementos que eu destaquei no capítulo 1 sobre o escriba, sobre o guardião da lei. Ele escreve a lei em pedras, como Moisés fez. Certamente ele devia ter aí o original, vamos chamar assim, né? Para copiar. Ele faz uma cópia dessa lei para que outras pessoas, né, guardem isso. É uma questão que a gente precisa entender como narrativa. Se tem uma lei, para que escrever, né? Se ela já está ali? A questão não se trata de elementos históricos, mas de elementos narrativos e literários. O motivo desse texto é para que o povo compreenda que Josué está à altura como líder do povo, não como guerreiro, mas como guardião da lei. O capítulo 8, que eu disse que é crucial, vem logo depois do pecado de Acã e da derrota para Ai e da recuperação, antes de entrar no capítulo 9, que é o acordo com os gibeonitas.
Então, essa renovação da aliança traz um Josué escriba, um Josué que escreve a lei. Outro detalhe importante é que ele lê as bênçãos e maldições. Certamente deve se referir aqui ao final do Deuteronômio, quando Deus coloca diante do povo, através de Moisés, que eles devem escolher o caminho do Senhor para receber bênçãos, e se abandonarem, eles receberão, então, o castigo, a maldição, né, de ter abandonado o Senhor. Veja que são leituras teológicas da história, né? O fato que eu quero destacar aqui, que nós estamos, que é tema da nossa aula, é que Josué lê publicamente a lei. E é muito importante você prestar atenção na audiência. Nós prestamos muita atenção no interlocutor, em quem está falando, no pregador. Mas é bem importante prestar atenção na audiência. Essa audiência é um mix de pessoas que é bem importante para entender todo o livro de Josué. Nós temos aqui a liderança, né? Os levitas que carregam a arca, os sacerdotes, os príncipes, os juízes e outras autoridades, mas também temos aqui o povo. E o povo é dito de forma geral, mas aqui existe mulheres, é um destaque fenomenal nesse texto, meninos, filhos, né? Crianças e ainda mais estrangeiros. Essa qualificação não é por acaso. É muito importante prestar atenção nessa audiência. Mulheres, crianças e estrangeiros. Daí serão depois traduzidos, né, nos profetas como as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. São as categorias da sociedade israelita mais vulneráveis. Então é bem fundamental prestar atenção na audiência. Outro detalhe que eu fiz aqui no destaque é que o Josué, ele não apenas lê, mas ensina para essas pessoas a lei. Cada palavra, tintim por tintim, para que não fique dúvida daquilo que foi dito, né, a Moisés, e ele copiou. Então nós temos aqui Josué apresentado como um escriba, como um guardião da lei, já sendo transformado. E é o que eu disse, o capítulo 8 segue imediatamente ao capítulo 6, que é a queda de Jericó, a derrota no capítulo 7 para a cidade de Ai, o pecado de Acã e a vitória sobre a cidade de Ai. Aí você diz, bom, então de fato a gente tem um guerreiro. E esse texto está colocado aqui para corrigir, para enfatizar outro aspecto da vida do Josué. Eu tenho dito nas minhas aulas, e você vai ler isso no livro também, nos meus escritos, que Josué é um guerreiro desarmado. É um guerreiro que conta com as armas de Deus, com o poder e a presença de Deus. Mas isso também é assunto para outra ocasião. Vamos ao próximo bloco. Muito bem, no bloco anterior eu destaquei então as características no capítulo 8 e Josué como guardião da lei, como escriba. Agora eu quero tratar do capítulo 23 e rapidamente o capítulo 24, encerrando assim essa transformação de Josué de guerreiro em guardião da lei. O capítulo 23, que como eu disse é a moldura final, né, conclusão do livro, no verso 1 diz que Josué já era velho. Repete a expressão do capítulo 13, verso 1, que inicia a segunda parte do livro de Josué. No verso número 6, eu já li esse versículo, mas vou repetir. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirem tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda. E aqui continua o motivo dele, de guardar essa lei dessa forma, desse esforço, ser forte, né? E corajoso para guardar a lei. O verso número 7 começa com uma preposição de finalidade, para que não
vos misturei com essas nações que restam entre vós, e não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorei. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e, quanto a vós, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já prometeu. Verso número 11, portanto, empenhai-vos em guardar as vossas almas para amardes o vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentare, e com elas vos misturares, a elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas serão laço e rede, e açoite as vossas irgalhas, ou costas, né? E espinho nos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que o vosso Deus vos deu. Muito bem. Capítulo 23 é o início da conclusão do livro, que eu chamo aí no livro que eu escrevi, que você está lendo ou já leu, como o Testamento de Josué. E nesse testamento, já com os cabelos brancos, já no final da vida, ele exorta como um pai da nação, mas como um guardião da lei, para que os israelitas permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis à lei nesse caso dita de Moisés. Aqui ele cumpre novamente o papel de exortação, de ensino, de um escriba empenhado em que o povo permaneça fiel à lei de Deus. Esses versículos, eu já expliquei o significado de esforçai-vos, tem relação direta e acrescenta, né, a finalidade de guardar a lei para não se misturar com os estrangeiros. Bom, esse é o tema da nossa próxima aula, bônus, né? Esse confronto de culturas. Aqui você tem, então, eu vou explicar isso detalhadamente na aula que vem, na segunda aula, mas adianto que aqui nós já temos uma problemática, né? A lei serve para proteger os israelitas da contaminação com os estrangeiros, daqueles que ainda permanecem na terra. Aqui nós vemos que muita gente, ou muitos cananeus, permaneceram na terra. Depois a gente vai ver que os próprios filisteus serão um espinho na carne de Israel, né? Permaneceram, e o livro de Juízes começa tentando explicar por que essas nações ainda estão lá. Mas em Josué, esse final, eles estão misturados, eles estão com estrangeiros, considerados estrangeiros, e a questão já está sendo levantada. Esse capítulo 23 termina dizendo que o Senhor expulsará da terra. Aqui esse livro, nesse período de redação, quando ele foi redacionado, isso é transmitido, já se conhece então o exílio, a expulsão da terra. Por enquanto, aparece como uma visão de futuro, como uma visão ainda a acontecer. Mas a questão da lei está muito clara aqui. A preservação da lei de Deus é a preservação da memória da ação de Deus no meio do seu povo. E essa ação de Deus deve ser levada a geração em geração. Essa é a tarefa dos mentores, da mentoria, como eu destaco no livro que você tem em mãos. Josué, uma jornada épica de liderança. O livro de Juízes, no capítulo 2, vai dizer que depois que toda a geração de Josué morreu, surgiu uma geração que não conhecia Josué nem os atos de Deus. Por isso se desviaram, mas isso é assunto para um outro curso, para uma outra oportunidade. Mas é importante mencionar que durante a vida de Josué, e aí algumas décadas, né, 1 ou 2 décadas depois, o povo ainda permaneceu fiel por causa desse zelo, dessa exortação, desse cuidado dos
mentoreados, né, dos discípulos de Josué, que levaram essa tarefa muito a sério, levaram essa tarefa até as suas últimas consequências. O capítulo 23, portanto, mostra um Josué de cabelos brancos, não é mais aquele jovem guerreiro de cabelos negros que empunha uma lança, mas é alguém que impunha a palavra de Deus, alguém que se tornou um guardião, um mentor para as novas gerações. O capítulo 24 é o que nós chamamos de Assembleia de Siquém, que é a renovação da aliança, que tem um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, que a gente gosta de colocar em nossas casas com muita razão, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês podem escolher quem vocês querem servir, né? Se aos deuses dos vossos pais, da além do Eufrates, ou dos povos que estão entre vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele faz essa aliança com o povo, essa renovação de um propósito com o povo, de uma forma muito detalhada e muito insistente. Josué diz, olha, vocês não podem tomar uma decisão precipitada, pensem bem no que vocês vão fazer. E o povo continua afirmando que vai ser fiel. E, de fato, essa geração de Josué, e após a sua morte, ainda continua fiel. E aqui nós temos o ápice, então, da transformação de um guerreiro em um guardião da lei, essa metamorfose de Josué. Eu quero ler os versículos 26 até o versículo 29. Diz assim, verso 26, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra vos servirá por testemunha, pois ouviu todas as palavras do Senhor tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais contra o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E o verso 29, depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Esse final, né, épico, né, da vida de Josué traz detalhes bem importantes que precisam ser lidos, e eu sempre insisto com isso, né, devem ser lidos com vagar, com meditar, né, como se você fosse uma guardiã da lei de Deus ou um guardião da lei de Deus também. O destaque que eu faço é que Josué registra essas palavras, essa renovação da aliança no livro da lei de Deus. Já não é mais no livro da lei de Moisés, já não é mais um simples copista. Agora Josué produz os seus próprios textos. Josué produz aquilo que Deus tem se revelado ou manifestado. Ele escreve no livro da lei de Deus, que certamente nos indica, pela narrativa, pela literatura, que é uma outra obra para distinguir da lei de Moisés, tendo o mesmo status e o mesmo padrão e autoridade da lei de Moisés. Então, esse é um fato muito interessante. E isso pode ser confirmado por um outro detalhe que as nossas traduções muitas vezes deixam passar desapercebido. Mas essa aqui não, né? Mas nós não prestamos atenção. No verso 29 se diz que Josué, servo do Senhor, faleceu, né, com a idade de 110 anos. Essa expressão servo do Senhor, em todo o Pentateuco e no livro de Josué, é reservada única e exclusivamente para Moisés. Moisés é o servo do Senhor por excelência, é o legislador, o grande profeta, o grande líder. O capítulo 1, verso 1 do livro de Josué diz que Josué era o servidor de Moisés. Josué, quando Moisés morre, ele é um servidor de Moisés. E continua nesse papel. Mas ao longo do livro de Josué, o personagem Josué vai ganhando o status de um novo Moisés, vai ganhando um status de um legislador, de um escriba, de um guardião da lei.
e no final ele assume não só as funções de Moisés, mas assume a personalidade e a herança de Moisés, que é condensada no título Ebed Yavé, que depois é utilizado pelos profetas, né? Ebed Yavé quer dizer o servo de Javé. Então, na morte, né, ou no final da vida, o reconhecimento, né, de quem está escrevendo o livro, de que Josué, de fato, é o servo do Senhor. Ele está na mesma altura, no mesmo status, no mesmo patamar que Moisés esteve. Então, esses pequenos detalhes que eu apresentei para vocês, preciso, obviamente, de um estudo mais aprofundado, de um estudo detalhado. Eu penso que vocês poderiam opinar aí lá no grupo, né, do Clube dos Leitores, sobre quais seriam os temas interessantes para a gente fazer um curso todo sobre Josué e fazer essa análise mais detalhadamente. Mas, por hora, eu concluo dizendo aqui que essa transformação de Josué de guerreiro, né? Essa visão de Josué guerreiro para um Josué guardião da lei é fundamental para entender o livro e é fundamental para atualizarmos Josué para os nossos dias como um homem da lei, um homem comprometido com a palavra de Deus, um homem comprometido em ensinar, em mentorear, em guiar, em preservar a palavra de Deus. Não um guerreiro com espada que comete atrocidades, que mata homens, mulheres e crianças. O livro quer corrigir essa imagem. Há capítulos críticos, sim, capítulos 10 e 11 do livro são importantes, mas isso não é nosso assunto, mas são en passant, como a gente diz, né, sobre essas conquistas de Josué. O fato, e aí tem outro contexto lá que está junto com as conquistas de Moisés, né? Na verdade, estão querendo equiparar Josué a Moisés. Mas o núcleo de sentido do livro de Josué é que Josué é um guardião da lei, é um escriba, é alguém que deve preservar a palavra de Deus, deve conduzir o povo de maneira pacífica, deve agir com justiça, deve, afinal de contas, cumprir a lei de Deus. Eu espero que esses insights, essas dicas, né, e essas provocações levem você a refletir de fato quem é Josué e como o livro apresenta essa transformação. Eu te espero para a próxima aula. Um grande beijo. Deus abençoe. Eu faria um pedido também. Eu gostaria que você postasse lá no grupo as suas impressões sobre essa aula, o que eu poderia ter explorado com maior profundidade, alguma pergunta sobre o que você não entendeu, alguns questionamentos que você tenha, enfim, a sua avaliação para ajudar a formular cada vez melhor esse material, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Um beijo.